Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes e Negócios. E hoje eu estou aqui com a Bela e com o João, que são sócios proprietários da Ápice Digital. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Stephanie. Obrigado, Steph. É muito bom estar aqui. Eu sou a Bela, eu faço a parte de social media, toda a parte de estratégia, planejamento, dentro da Ápice Digital. Eu sou o João Lima, muito prazer, Stephanie. Prazer. Eu sou designer gráfico da empresa, também sócio proprietário, e eu cuido de toda a parte do visual da empresa e dos clientes que a gente atende também. Gente, me contem, como que vocês entraram no empreendedorismo? O João começou primeiro, né? Ele começou com design gráfico, né? Faz 5 anos já. Você quer falar um pouco sobre a sua trajetória? Sim. Então, eu já comecei, na verdade não faz nem 5, fazem mais de 6 anos e meio que eu tô no meio do empreendedorismo. E eu senti essa vontade de construir meu próprio negócio justamente para poder fugir das amarras que normalmente o CLT traz, e é uma coisa que vinha me incomodando muito. E eu tive mais vontade ainda depois que a gente teve a nossa filha, porque realmente eu queria estar muito mais próximo dela. Então foi o máximo assim da minha carreira se desenvolver mesmo, para eu poder realmente ter meu próprio negócio e poder ter a autonomia de estar sempre com a minha filha. Isso me puxou também, porque ele começou primeiro, ele saiu primeiro do CLT quando ele quis dar esse primeiro passo de entrar no marketing de verdade. Então ele saiu primeiro, né? Foi bem arriscado, mas foi uma decisão que mudou a vida dele. E aí, depois de uns 2, 3 anos, eu ainda trabalhava como CLT. Ele falava para mim: vem para o marketing, é interessante para você. Você sempre tá reclamando do jeito que o pessoal te trata, né? Porque eu trabalhava para chinês, então você imagina como que é, né? E Nossa. aí teve uma vez que o moço gritou comigo, então foi a decisão que eu tomei. Eu falei, não quero mais, eu não mereço passar por isso. E aí eu fui pesquisando, né, o que, que eu gostaria de fazer, vi o copy, e aí o que eu mais identifiquei mesmo foi o social media. E já faz uns 3, 4 anos já que eu tô nesse ramo de social media. E hoje a gente decidiu abrir a nossa agência, né, para ampliar todos os serviços que a gente quer oferecer e trazer mais excelência no nosso trabalho. Olha que bacana. Como que foi para vocês terem iniciado no empreendedorismo? Vocês tiveram muitos desafios? Para mim foi bem difícil, principalmente no começo, porque como eu só tinha vontade, eu não tinha muito conhecimento. A minha parte de design ela foi se desenvolvendo muito na parte quando eu ainda estava na escola. Eu já fiz bastante logo para os times de interclasse da escola, já mexi um pouco com o YouTube também. Eu fazia, na época, acho que mais ou menos em 2016, tinha bastante a parte de criação de intro para YouTube. Então eu me identifiquei muito com essa área, só que com o tempo eu fui perdendo isso, né? Eu fui mais pro lado profissional, de trabalhar em empresa e tudo mais. E para mim realmente ter um insight na minha cabeça assim de poder trabalhar com o design gráfico foi muito de eu reviver as memórias que eu tinha antes da parte escolar e tudo mais. E aí que eu tive a vontade de conhecer melhor a carreira de design. Mas isso foi muito complicado para mim, justamente por ter já uma idade de 19 para 20 anos, e foi bem difícil conciliar a parte do eu querer e eu poder. Então, eu tive que realmente ter uma decisão muito grande na minha cabeça para poder decidir o que eu realmente queria. E Entendi. você, como que foi a sua decisão? Foi decidir sair do CLT, né? Eu não aguentava mais essa prisão, né? De ter que trabalhar para as pessoas, para os outros, né? E não ter nenhum retorno tão bom quanto o esperado, né? Porque ali a gente trabalha para receber um salário fixo que não dá para pagar nada, né? E também
a minha decisão, né, de estar ali com a minha filha, ela só tinha 4 meses, então a minha vontade de querer estar mais perto, é a mesma, a gente compartilha do mesmo querer, né? De estar mais perto com a nossa filha, de acompanhar todo o crescimento dela, e foi por isso também que a gente decidiu largar tudo e viver do marketing, né? A gente conseguiu acompanhar desde os 4 meses até agora, né? Que agora ela tem 4 anos. Então, isso foi o que incentivou mais a gente de querer entrar no marketing. E para mim foi uma virada de chave, né? O social media para mim é o que mais me deixa feliz, né? Hoje eu sou feliz com o que eu faço, porque eu sou uma pessoa muito, eu gosto de planejar, eu gosto de organizar e criar estratégia para outras pessoas. E quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo dando certo, para mim é muito satisfatório, muito satisfatório. Olha, isso não tem preço, né? Com Poder fazer o certeza. que você ama e ainda estar com a filha de vocês, né? Sim. Exatamente. E me diz uma coisa, da onde que surgiu o nome Ápice? Então, a ápice foi depois que eu falei pra ele assim, a gente precisa montar uma coisa nossa, porque ele ainda estava trabalhando sozinho como designer, mas ele ainda não tinha essa ambição, essa vontade de criar uma coisa só nossa. E eu falava pra ele, vamos fazer, e aí ele falou, então tá, cria um nome. Me dá um nome, eu faço a identidade visual, eu faço toda a estrutura do nome e da marca, né? E aí a gente, num dia no shopping, eu pensando, aí eu, ápice. Por que ápice? Porque a gente quer elevar, né, as pessoas a um nível maior, o ápice do sucesso, né? Então a ápice ela tem até um significado muito, muito elevado, que é o A, ele significa o avanço, o P, ele significa o posicionamento, o I, ele significa a intenção, né? Você tem que ser intencional no que você faz. O C seria a clareza, né? A clareza do que você vai fazer, o que você quer passar para as pessoas. E o E, que é a excelência. Tudo que você fizer, você tem que fazer com excelência, né? E é o que a gente mais tem dentro da ápice. Então, isso acabou se tornando nosso slogan, né? Vai ser lembrado, é o que a gente quer passar, é o que a gente quer entregar. Então, é assim. Nossa, gente, eu nem imaginava. Parabéns, nossa, muito lindo. Quando você tem isso muito claro, já é um diferencial muito grande, né? Sim, quando eu criei, a gente estava num dia comum, né? Eu criei no Notas mesmo, sabe? E aí eu queria passar, mas eu queria passar com significado, né? E aí eu criei, não, então já que vai ser ápice, dentro do nome ápice eles vai ter todo o significado de cada letra. E aí foi por isso que eu escolhi. Que bacana. E me diz uma coisa, como que vocês dividem os papéis dentro da empresa? Eu cuido mais da parte de posicionamento, de como a pessoa vai se posicionar, da estratégia, de planejamento de conteúdo e toda a organização interna, né? O João ele fica mais na parte de design, de brand. Eu cuido mais da parte do branding, da estratégia visual que todos os empresários precisam ter no meio digital. Então, tudo que envolve a beleza, tudo que envolve o visual, que você precisa se comunicar de fato com as pessoas, é o que eu faço dentro da empresa. Tanto da parte de identidade visual, branding e construção de marca. Aí a gente também tem outros dois colaboradores, que é o Eric e a Vicky. O Eric ele cuida mais da parte comercial, tanto de conseguir buscar novos clientes, agendar reuniões, fazer os fechamentos e tudo mais. A Vicky ela é mais específica para o tráfego pago, que ela vai gerenciar toda a nossa outra equipe de tráfego, que vai cuidar de todas as estratégias para conseguir novos clientes e trazer resultado realmente para o cliente, porque hoje em dia não tem como ter tanto resultado mais no orgânico. O que dá para se fazer muito mais é você fazer estratégias para você manter o público que você já tem, mas para você realmente gerar interesse, gerar mais conexão com o público, você precisa deixar claro, tanto no orgânico quanto no tráfego pago, para você conseguir atingir novos resultados no marketing digital, né? Que bacana. E o que que diferencia a Ápice de outras agências? O nosso principal diferencial da Ápice, e justamente pela minha experiência anterior da ISA,
É que eu, na verdade, eu já trabalhei em mais de 3 agências de marketing nesse processo de poder me desenvolver melhor e tudo mais. E o principal erro que eu via nas principais agências, inclusive muito grandes do mercado, é que mesmo que ela foque em um nicho específico, vamos supor que ela foca em advocacia, ela sempre tem uma estratégia única para cada setor. Então ela nunca vai focar em um cliente específico, sentar com ele, revisar os processos que a empresa tem e ver os gargalos que ela tem para conseguir novos clientes, para conseguir novos contratos, atingir novas pessoas. Cada empresa tem o seu próprio processo e as suas dificuldades e a sua caminhada para conseguir novos clientes. E você adaptando uma única estratégia para qualquer cliente do nicho, não vai priorizar tanto o processo do cliente, ele não vai se sentir especial, entendeu? Então, realmente, o nosso diferencial é poder sentar com o cliente, analisar todo o gargalo que ele tem no processo, ver as soluções, apresentar para ele e assim ele vai conseguir se sentir especial e a gente trazer essa conexão para ele sentir realmente que o marketing vai funcionar para ele, tanto Sim. no orgânico quanto no tráfego pago. É isso, com certeza é um diferencial muito grande, né? Sim, a gente gosta de fazer uma estratégia personalizada para cada cliente, né? Porque normalmente é o que ele falou, as agências elas focam em quantidade de clientes. E aí elas pegam um nicho ali de estética, por exemplo, e fazem a mesma estratégia para todos eles. Então, o nosso diferencial mesmo é entender qual é a dor do cliente e não oferecer a mesma estratégia que a gente ofereceu para a outra doutora de estética, né? A gente faz uma estratégia personalizada e também o que a gente sempre fala, né, é essa conexão que a gente tem com os nossos clientes. Não é só uma pessoa, não é só um cliente comum. A gente gosta de estar perto, de fazer essa conexão mais próxima, né, do cliente e oferecer o melhor que a gente tem. O que tem funcionado hoje em termos de estratégia? São três pilares importantes, né? Que é o posicionamento o forte, a constância, né? E a estratégia, né? Como que você vai se posicionar com clareza? Como que você vai mostrar para as pessoas quem você é se você não tem um posicionamento forte, se você não tem clareza naquilo que você quer passar? E se você não consegue expressar, não, você tem um negócio dentro de você, mas você não consegue expressar isso para as pessoas, aí vem a estratégia, né? Você tem que, não, eu não quero ser uma pessoa engessada, eu não quero ser uma pessoa que faz o mesmo que 1000 outras pessoas estão fazendo. Não, o que a gente faz hoje é para você mostrar não só o que você é, não o que as pessoas querem que você seja, né? É o que você tem ali dentro de você e você não consegue passar. E a gente faz isso na estratégia, né? A gente consegue mostrar para as pessoas aquilo que você realmente quer passar, né? E vocês têm algum case que marcou esse processo de vocês, todos esses anos que vocês empreendem? Eu tenho 2 cases de sucesso ao longo dessa jornada, que são os principais assim que eu gosto de sempre comunicar para os clientes, né? Tem um que é sobre lançamentos mesmo, que a gente conseguiu fazer um lançamento de um mini curso junto com uma lista de fornecedores autorizados das pessoas sobre os fornecedores do Brás. Para quem quer montar sua loja online e tudo mais, a gente ensinou todo o passo a passo do zero de como ter uma ideia de uma loja, como escolher o seu nicho certo e tudo mais. E junto com esse processo de ensinamento, a gente ainda fornecia esses contatos das pessoas para elas conseguirem ter essa conexão. E esse lançamento ele deu tão certo com parceria com influenciadores e tudo mais, que até a minha cliente mesmo, ela era uma influenciadora e foi isso que conectou ela com outros grandes influenciadores da Bahia. Aí a gente fez uma viagem para São Paulo, a gente conheceu todos esses fornecedores e no lançamento, no primeiro dia, a gente conseguiu fazer R$ 350 mil. Olha.
E aí a gente ainda fez mais outros 3 dias de live no Instagram e tudo mais. A gente conseguiu fechar com 530 mil. Então foi mais ou menos em 3 ou 4 dias assim a gente conseguiu esse resultado. E tem um outro cliente também que a gente pegou, ele já até tinha uma presença muito forte no digital, tanto o perfil pessoal quanto o empresarial dele, que é a Hugo Travel, e a gente conseguiu estruturar mais a parte visual dele, toda a comunicação estratégica que ele tinha, para atrair novos clientes e conseguir se comunicar melhor com os clientes que ele já tinha, porque o processo dele era muito bem estabelecido, era um atendimento muito humanizado, muito incrível assim. Ele tinha bonificações para os clientes, tinha uma caixinha de, Voucher. não sei se era Xandão, alguma coisa assim, Hum, um champanhe, que sempre quando a pessoa comprava a viagem, ele fornecia isso, que tinha legal. todo um papel personalizado, e a pessoa sempre se sentia querida comprando viagem com ele. Não é à toa que todos os clientes que ele vendia eram fidelizados. Sempre comprava viagem com ele de novo. A gente conseguiu melhorar a comunicação visual dele, a gente conseguiu tirar ele de 38 mil seguidores para hoje em dia cerca de 49.300, mais ou menos assim. A É, gente em mais ou menos 6 para 7 meses a gente conseguiu trazer mais público para ele e gerar muito mais vendas também. E na parte do digital foi cerca de 9 para 10 mil assim de novos seguidores. a gente uniu, né? Tudo aquilo que ele já estava passando, né? Que ele queria humanizar. Ele não quer ser uma agência engessada, né? A gente conseguiu humanizar, a gente uniu a informação, as dicas de viagem, o que, que você pode fazer na sua viagem. A gente uniu todas essas estratégias para ele conseguir ser mais destacado, né? Então, a pessoa que entrava no perfil, ela já tinha informação do que era agência de viagens e ela já tinha dicas de como ir numa viagem, o que fazer numa viagem. E isso trouxe ainda, ela uniu junto com o tráfego pago e trouxe mais seguidores, né? Mais de 10 mil seguidores novos. E foi isso que eu considero esse o meu case de sucesso, né? Porque no lançamento o João estava mais à frente e depois a Algo Travel ela foi o meu próprio case de sucesso, né? Que foi a unificação da estratégia do posicionamento dentro do feed, do Instagram, dos anúncios. Teve 3 vídeos que viralizaram por causa da edição que eu fiz. Então foi um case de sucesso para mim, assim, sabe? Foi uma gratificação muito pessoal minha. Então, seria esse o case de sucesso que eu tenho com a Good Travel. Que bacana. Não, dá pra ver mesmo que vocês têm muito orgulho quando vocês falam, né? E me diz uma coisa, qual é a importância do posicionamento e do branding? Então, o branding ele está atrelado 100% com o seu posicionamento. Porque se você consegue ter um branding consistente, uma marca própria, que se destaca dos demais clientes, você consegue ter uma autonomia no seu posicionamento. Porque se você tem essa comunicação clara, tudo está muito bem estabelecido, missão, visão, valor, você consegue se comunicar melhor, você consegue informar o seu cliente, o seu público-alvo do que você faz e o seu diferencial. Então, se você tem uma marca muito bem estabelecida, isso é praticamente 60, 70% do seu posicionamento. O resto é mais a sua expertise de conseguir se comunicar, conseguir realmente falar o que a sua marca já fala por si só. O que eu costumo dizer é principalmente o exemplo de um dentista, por exemplo. Vamos supor que você está querendo abrir uma clínica de dentista, só que você não tem um branding muito bem estabelecido. Então, o que você vai pensar para criar uma marca de dentista? Você vai criar um logo genérico de um dente, vai usar uma cor padrão azul ou verde água e vai colocar no meio do seu estabelecimento e tudo mais.
Mas quando o cliente for para sua clínica, ele olhar, isso não vai marcar na cabeça dele. Eu costumo comparar esses exemplos justamente com as marcas mais consolidadas no mercado. Um exemplo do McDonald's. Toda hora que você vê o M do McDonald's, você já sabe o que é. Isso já está Sim, cravado na sua cabeça. com certeza. Porque realmente o branding que eles estão criando é muito forte. Então Sim, você sempre vai lembrar desses processos, sempre vai lembrar de tudo que a marca já comunicou. E sempre quando você foca realmente em construir um branding forte, você sempre vai conseguir se destacar dos seus principais concorrentes. Sim, o que destaca mesmo é quem tem um posicionamento claro, né? Você quer passar aquilo que você é, você tem que ter isso em mente. Então, hoje, quem está se destacando é quem tem realmente um posicionamento claro. Identidade visual, qualquer um tem. Mas aquilo que você quer transmitir, ele tem que estar claro ali com o que você sim. está querendo passar, né? Está totalmente É atrelado o um ao outro, diferencial, né? né? Sim. Gente, já tá dando aqui nosso horário, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, né? Bom, a gente se conheceu através de um evento que eu produzi, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, qual que é a importância do networking? Então, eu acredito que seja um abrir de portas, né? Foi o que fez a gente se conhecer, Sim, é o que está mantendo a gente, né, dentro de todo o mercado digital. Se você não tem network, você não tem nada, né? Você ficar preso dentro de uma agência, dentro de um escritório, não vai te levar a tantos lugares quanto você ter um network. Então, para mim, é um abrir de portas, assim, que se você tiver isso em mente, você vai longe. Eu também concordo com isso. É sempre conhecer pessoas novas, se conectar com pessoas novas, principalmente com intenção de você conseguir agregar na vida da pessoa e você sentir que essa outra pessoa também consegue agregar na sua vida, esse tipo de conexão ela vai ser muito forte, tanto nos negócios quanto nas amizades e tudo mais. Eu acho que tudo está envolvendo o network hoje em dia, principalmente para você conseguir os seus resultados esperados e conexões bem sólidas no mercado hoje. com certeza. Bom, gente, já deu aqui nosso horário. Gostaria muito de agradecer a vocês dois pela participação, por estar aqui compartilhando um pouco de todo o conhecimento de vocês, né? Muito obrigada, gente. Obrigada você pela sua oportunidade, por ter. Nossa, eu sou muito grata por ter conhecido esse evento. E hoje em dia a gente está levando essa parceria à frente. Para mim foi uma coisa muito gratificante. Muito bom te conhecer. Ah, Sim, obrigada, eu digo mesmo. até por nós mesmos, assim, o Conexões Visionárias realmente foi um evento fora da curva. Você sabe muito bem conduzir o evento e todas as pessoas que estão presentes no evento são muito boas e sempre vai agregar. E fica aqui o nosso convite para novas pessoas também, porque é realmente muito edificante o evento do Conexões Vozes Visionárias. Bom, muito obrigada, gente. Então, até a próxima.